Olá, que maravilha estarmos aqui nesse estudo bíblico das cartas de Paulo, as cartas paulinas, né? Nós estamos fazendo nesse momento das cartas paulinas. Pois bem, né? Nesse estudo de hoje, nós aqui vimos lá a situação de Paulo, lá de 5 anos depois de Cristo até de 50 a 52, e tem mais pela frente. Paulo não morreu com 50 e poucos anos, não. Tem mais pela frente. Bora lá para frente hoje e aprender 3 pontos também, igual nós aprendemos lá no outro, 3 pontos que vai nos ensinar muito dessa caminhada de Paulo para a nossa vida. Eu tenho 3 aqui que eu vou deixar para o final, para você e para mim aprofundar, segundo essa história de Paulo. Vamos lá. Do ano 51 a 52 depois de Cristo, o que aconteceu com Paulo? Pois bem, a entrada dele do evangelho, na Europa, Paulo levou deu a entrada do evangelho de Cristo para a Europa. Lá ele fica em Coríntios e Atenas, né? Em vários outros lugares por ali também. Do ano 52 a 53, houve um incidente ao Galho e ali ele deixa de incidente ao Galho. Esse incidente ao Galho, nós vamos ver isso quando nós pegarmos as cartas, né? Uma por uma lá e analisar. Lembra que eu falei? Em alguns momentos vamos pegar as cartas e ver uma por uma ali, capítulo por capítulo. Algumas vezes não. Agora, nesses momentos, não, né? Mas nesse ano, lá para o ano 53, né? Ele volta para Antioquia. No ano 54 a 56 depois de Cristo, último período como um homem livre. Aí ele começa, né? Porque lá atrás, lembra lá atrás, já estavam perseguindo ele na época que ele estava em Tarso. Ali nessa época que ele já está no período da Europa, que vai para um lado, vai para o outro, ele volta para Antioquia. E aí é o período que ele começa, né? É o último período dele como um homem livre. Coitado. Mas bora, né? No ano lá de 55, né? Houve os problemas de Coríntios, né? Ele vai para lá, ele escreve o 2 Coríntios, né? Lá em 2:1 a gente vê essa questão. Tanto é que a palavra fala, né? Que foi uma visita dolorosa. Dessa carta que ele escreve, 2 Coríntios, ele fala que foi uma visita dolorosa, né? Aí, no ano 56, 2 Coríntios, em Éfeso. Lá em Éfeso, ele escreve novamente, né? Nisso que ele escreve lá novamente, né? Ele, no ano 57, ele tá lá ele escreve para os romanos, né? No ano 57. Mas ainda no 56, que ele está em Coríntios e vai para Éfeso, ele está em Éfeso, escreve para Coríntios, aconteceu muita turbulência naquele período em Coríntios. Ele escreve uma carta um pouco rígida demais, né? Nós vamos pegar essa carta e vamos olhar essa carta. Mas ele escreve um pouco rígido, né? Que ele pega no pé do pessoal. E depois ele até se arrepende de ter escrito tão rigidamente. Ele escreve novamente, como se amansasse as falas que ele tinha escrito da outra vez. Mas era necessário, né? Era necessário, porque o povo... cabeça dura, parece um povo igual nós hoje em dia, né? No ano 57 a 59, no ano 57 ele tem a última viagem para Jerusalém, e é ali que ele vai preso.
57 a 59, ele preso, né? Até decidir o seu julgamento, ele fica lá preso. Só que no ano 59, na viagem para Roma, acontece um naufrágio. E aí ele fica maior tempão para decidir para onde que ele vai, o que vai fazer e tudo mais, porque ele é preso e o julgamento dele não acontece, né? Ele fica nesse dilema, para um lado e para o outro. Mas ele não para ali. E para o ano 59, para o ano 60, chega a Roma e fica 2 anos com uma prisão domiciliar. Olha só! Nessa prisão domiciliar de Paulo, né? Lá para o ano 60, 62, ele escreve a Efésios, a Filipenses, a Colossenses, a Filemon. Tu imagina, mesmo preso, tudo bem, preso domiciliar, mas preso. Ele pagava aluguel naquela casa. Tinha essa também. E ele ainda continuava a evangelizar. Não parava, não cessava o seu anseio do seu propósito que ele tinha, né? Que Deus o colocou no coração dele, aquele propósito. Lá no ano 62, ele é libertado. Prisão domiciliar não existia mais para ele. No ano 62, 64, ele viajou para a Ásia Menor e a Grécia. No ano 64, 65, ele vai preso novamente. Porque o povo ao redor não queria saber dele solto, porque ele movimentava muito. No ano 65, 68, ele escreve para 2 Timóteo, né? Para Timóteo novamente, no caso ali, né? No ano 66 a 68 é previsto a morte dele. Eu falo é previsto por quê? Porque todas essas datas que eu tenho colocado aqui é algo que os estudiosos que é algo que os estudiosos nos trazem, né? Mas não tem algo definido, claro, data correta, clara. Por isso que é por volta de 66, 68, né? Se ele nasceu 5 anos depois de Cristo, então imagina a idade que ele morreu aí. Então vamos supor, né? Quantos aninhos ele tinha? 68 menos 5. É a idade dele que ele faleceu. E há quem diz, né, que pelo histórico mostra que ele faleceu decapitado. Pois bem, eu falei para vocês que eu ia trazer aqui 3 pontos. Eu trouxe isso da outra vez, vou trazer nessa vez também 3 pontos para aprofundar todo esse período de Paulo, da história dessas cartas paulinas, né? Que é o quê? Ele não abandonava o processo. Olha só, um pouquinho que nós vemos aqui de anos e anos da vida dele. Ele não abandonava o processo. Outro ponto, ele sustentava a conexão constantemente, escrevia novamente e aí ia. Ele guiava crescimento, não só para ele, mas para as pessoas da qual ele acreditava que Deus o confiou. E aí eu lhe digo, você que é mãe, você que é esposa, dona de casa, você que é filha, quantas vezes o desejo de abandonar o processo? Quantas vezes o desejo de não sustentar as conexões? Quantas vezes o desejo de não guiar e nem ser guiada por crescimento? Você que é mãe, esposa, dona de casa, filha, muitas vezes não quer de ser guiada. E Deus nos coloca pessoas para nos guiar, pessoas para nos sustentar, pessoas para que a gente não abandone o processo.
Ah, Lisandra, mas você não conhece aquela pessoa da minha família que, nossa, me dá uma dor de cabeça. Eu não conheço. Mas eu digo também, você também não conhece a dimensão de Deus quando Ele quer falar conosco. Então, guarde esses 3 pontos para dentro de si e analise na sua vida emocional, na sua vida de corpo, alma e espírito. O que você acha desses 3? O que você me diz desses 3? Escreva aqui nos comentários. Não deixa de escrever aqui nos comentários. E se você gostou, dê aquele like. Melhor ainda, passe para alguém. Passe para alguém. Vem conosco estudar, porque de agora em diante nós vamos pegar as cartas e vamos. Nós já pegamos de Efésios, né? Estudamos. Nós vamos pegar também agora em diante as cartas e vamos começar a estudar. Bora lá? Bora lá. Até a próxima.